visto que muitos houve que empreenderam uma narração ordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada a investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Amém. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe com o entendimento da sua palavra. Deus, Pai, nós estamos diante do Senhor, Deus, a tua palavra que é perfeita, meu Deus, que é inspirada, Deus, que é conduzida pelo teu Espírito Santo, meu Deus, para que nós possamos também ser conduzidos pelo teu Espírito através dela, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a termos a firmeza da nossa fé, Pai. Possamos saber em quem temos crido, Deus. Possamos ter, meu Pai, segurança, meu Deus, para que em meio aos desafios, das aflições, das dificuldades da vida, nós não pensemos, meu Deus, não deixemos que passe pelos nossos corações ou mentes a possibilidade de abandonarmos, Senhor, a fé. Misericórdia de nós, que Deus nos capacita, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, muitos abandonam a fé cristã e conseguem abraçar uma religião que é completamente contrária ao cristianismo. E um dos motivos pelos quais, dentre tantos, as pessoas elas apostatam, elas abandonam a fé cristã, é porque nós fazemos uma separação entre a fé e a razão. As pessoas elas entendem a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo, como uma coisa que é tão sobrenatural, tão além da nossa capacidade de pensarmos, de racionalizarmos, que a gente acaba pensando que a palavra de Deus e a mensagem do Evangelho não faz sentido, né? A gente se agarra pela fé, não dá para a gente entender as coisas de Deus, quando na verdade Lucas, esse texto que nós lemos, vem nos falar exatamente o contrário. Vejam, irmãos, pelo texto que nós lemos aqui, nós vemos que Lucas ele escreveu o seu Evangelho, e quando ele escreveu o Evangelho, já existiam outros escritos sobre a vida de Cristo, né? Nós podemos ver isso claramente aqui desde o início, no versículo 1. Ele diz: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos. Veja, então, quando Lucas escreveu esse Evangelho, provavelmente nós já tínhamos pelo menos o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos escritos. E além desses outros dois evangelhos, nós já tínhamos trechos, né, pessoas que tinham escrito alguma coisa, né, até mesmo incrédulos, dizendo: olha, passou por essa cidade um homem chamado Jesus Cristo, e as pessoas dizem que ele realiza milagres. A gente tem esse tipo de escrito também na história da humanidade. Então, várias pessoas escreveram alguma coisa a respeito de Jesus. Mas, então por que é que Lucas escreveu esse evangelho, se quando ele vai escrever o evangelho dele, já existiam outros evangelhos escritos? A gente vê ele dizendo, já tinham, muitos empreenderam essa narração. Nós vamos ver daqui a pouco também que Lucas ele não é uma testemunha ocular, ou seja, ele não vivenciou, ele não viu o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, por que ele faz questão de registrar esses fatos? Porque mais um evangelho. Essa é uma pergunta que alguma pessoa poderia se fazer: por que mais um evangelho? E ao fazermos essa pergunta, irmãos, a gente está considerando o evangelho como se fosse algo pequeno. Porque, veja, não é que 4 evangelhos é demais. Na verdade, o próprio apóstolo João, ele conclui seu evangelho dizendo: olha, mesmo se a gente escrevesse o mundo todo de livros falando a respeito do que Jesus Cristo fez, não ia ser suficiente para a gente conseguir esgotar tudo aquilo que ele realizou. Então, mais um evangelho, irmãos, não é demais. 4 evangelhos não são demais. Não é Deus, ele não está registrando 4 evangelhos para a gente escolher nosso favorito, a gente ler um evangelho e a gente achar que a gente já entendeu tudo que a gente precisa entender a respeito de Deus. Mas 4 evangelhos, porque 4 homens diferentes foram chamados por Deus para registrar o evento de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo ao mundo, porque isso foi a coisa mais importante que já aconteceu no universo.
Nós estamos falando de Deus, irmãos, que se fez um de nós para nos salvar. Não existe nada mais importante do que isso. Se eu e você, a gente pensa, se passa pela nossa cabeça por algum momento que pode ter algo mais importante do que isso, porque nós estamos ainda perdidos. Veja, se nós gostamos de um filme ou de um determinado local, nós queremos revisitar aquele filme, ou revisitar aquele local. Se a gente gosta de uma comida, a gente não quer comer ela simplesmente uma vez na nossa vida, a gente quer comer quanto mais vezes nós somos capazes de nos alimentarmos daquela comida. O Evangelho é algo muito superior a tudo isso, irmãos, e nós deveríamos também ter o desejo de revisitá-lo cada vez mais. E Lucas, então, ele nos dá uma outra forma, um outro ângulo pelo qual nós podemos enxergar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se a gente parar para pensar, o Evangelho de Lucas, irmãos, talvez seja o Evangelho mais desprezado dos 4. Porque Mateus, ele tem uma vantagem, que ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, todas as pessoas que vão ler a Bíblia, geralmente os cristãos, eles querem começar a leitura pelo Novo Testamento, então eles vão se deparar com Mateus. E aí, quando a pessoa está com mais vontade de ler, ele vai começar a leitura, então termina lendo Mateus. Ou algumas outras pessoas, elas podem escolher ler o Evangelho de Marcos, porque ele é o menor evangelho. Então Mateus tem a vantagem de ser o primeiro, e Marcos tem a vantagem de ser o menor, ou seja, o mais resumido de todos. Se alguém quiser fazer uma leitura mais rápida ou panorâmica do Evangelho, vai preferir fazer a leitura do Evangelho de Marcos. E João, ele é um evangelho que ele é diferente, muito diferente dos outros 3. As coisas que ele analisa e a forma que ele analisa aquilo que Jesus faz é completamente diferente do que a forma que os outros 3 evangelistas eles fazem. Então, João ele tem essa vantagem também, se diferencia aí dos outros, então dá uma curiosidade, um motivo a mais para as pessoas poderem querer ler o Evangelho de João. E Lucas ele fica aí no meio do caminho. Ele não é o primeiro livro, ele não é o menor livro, ele não é o livro mais diferente dos outros, pelo contrário. Lucas ele é o maior livro de todos os evangelhos. Na verdade, se a gente for parar para pensar, talvez os irmãos nunca perceberam isso, mas Lucas ele é o maior escritor do Novo Testamento. Porque por mais que Mateus ele tenha 28 capítulos, os capítulos de Lucas são muito maiores do que os capítulos do Evangelho de Mateus. Então, apesar de Lucas só ter 24 capítulos, o texto dele é muito maior. E além disso, ele tem uma continuação. Então, ele tem o livro de Atos também, que também foi escrito pelo mesmo autor do livro de Lucas. Então, se a gente juntar, isso dá quase 30% do Novo Testamento. Lucas, ele escreveu, na verdade, mais do que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo juntos. Se juntar que esses dois apóstolos, os dois apóstolos que têm mais preeminência, que são aqueles que têm mais visibilidade na palavra de Deus no Novo Testamento, a gente não vai conseguir ter a mesma quantidade de palavras escritas que Lucas ele escreveu. Tem outro detalhe a respeito de Lucas, irmãos, é que Lucas ele é um dos discípulos, ele é um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. A gente pode ver isso no livro de Atos. Em determinados momentos a gente vai ver que ele vai começar a usar o pronome nós para se referir àquelas passagens que ele está relatando. Ele diz nós, ele diz o apóstolo Paulo veio aqui e nós fomos para tal canto. Então ele se encontrava com o apóstolo e ele seguia junto com o apóstolo Paulo. Na verdade, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo vai dizer que Lucas foi o único que permaneceu com ele quando ele já estava ali pronto, ou próximo, muito próximo da morte dele. Então Lucas era um discípulo e companheiro do apóstolo Paulo. E nós temos 4 evangelhos e dos 4, 2 foram escritos por apóstolos especificamente, que é o Evangelho de João e o Evangelho de Mateus. E os 2 evangelhos do meio, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, não foram escritos por apóstolos. Marcos ele não era um dos 12, como também Lucas não era um dos 12. Mas o Evangelho de Marcos, ele praticamente os pais da igreja falavam que Pedro narrou o Evangelho para que Marcos escrevesse. Então é quase que senso comum de que Pedro ele estava por trás do Evangelho de Marcos. Já o Evangelho de Lucas, irmão, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo é quem está por trás desse Evangelho. Tanto porque Lucas era companheiro do apóstolo Paulo, como também porque nós vemos que a teologia, a forma que Lucas ele apresenta a teologia de Jesus Cristo, tanto no livro de Lucas quanto no livro de Atos, é muito próximo com aquilo que o apóstolo Paulo lhe apresenta nas suas cartas. Por exemplo, nós acabamos de meditar na carta aos Efésios, e os principais temas da carta de Efésios são justamente os principais temas que nós conseguimos encontrar aqui no Evangelho de Lucas. Por exemplo, nós vimos que o tema da oração é muito importante no livro de Efésios. O livro tem uma oração no primeiro capítulo, fala sobre a oração no último capítulo, e no capítulo do meio ele também vai ter uma oração. Então,
nós vemos isso muito em Lucas. Lucas, ele é o evangelista, ele é a pessoa que relata mais vezes Jesus Cristo orando. Ele traz parábolas sobre orações que nenhum outro traz também. A gente vê que outro tema muito importante no livro de Efésios é sobre o Espírito Santo. A gente vê a operação e a participação do Espírito Santo na nossa salvação. A gente vê que nós precisamos não entristecer o Espírito Santo, nós precisamos estar cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo também aparece em Efésios como aquele que é o dono da palavra de Deus, a palavra chamada de a espada do Espírito, dentre tantas outras referências que o apóstolo Paulo faz na carta aos Efésios ao Espírito Santo. A gente vê que desde o início, desde o seu primeiro capítulo, Lucas ele já vem falando a respeito do Espírito Santo, ele vem mostrando que as pessoas são cheias com o Espírito Santo, ele vem mostrar como que o Espírito Santo ele foi importante no ministério de Jesus Cristo. Ele mostra isso muito mais do que qualquer outro dos quatro evangelhos. Outra coisa que nós também podemos ver, muito importante lá em Efésios, que nós encontramos aqui em Lucas também, é a ênfase que o apóstolo Paulo dá na salvação dos não-judeus. Ele fala que ele está preso justamente porque ele prega um evangelho que diz que os não-judeus, eles podem ser salvos e fazerem parte do mesmo corpo que os judeus. Isso é o grande tema da carta aos Efésios, que a igreja de Cristo é composta por judeus e não-judeus. Lucas, ele é um evangelho que foi escrito para mostrar, mais do que qualquer outro evangelho, que gente de todo povo, toda tribo, toda língua e toda nação pode ser salvo. Mateus é o evangelho que é mais escrito para os judeus, por isso que ele vai citar o Antigo Testamento com mais frequência, dizer como está escrito. Marcos, ele é o evangelho que foi escrito para os romanos. João, ele é o evangelho que foi escrito de modo mais abrangente, mas para mostrar que Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas o evangelho de Lucas, ele foi escrito para os gregos, ou seja, para as pessoas de todas as nações. Por isso que ele vem mostrar a salvação de modo mais amplo do que os outros evangelistas. Por exemplo, Lucas, ele é aquele que vai relatar, o único dos evangelistas que vai relatar a questão do filho pródigo, a parábola do filho pródigo sendo salvo. Também Lucas, ele vai dar uma ênfase muito grande na salvação, na participação de mulheres no ministério do Senhor Jesus Cristo, de todos aqueles que eram marginalizados, que estavam à margem da sociedade. Lucas, ele vai dar uma ênfase muito grande. Tanto é que nós podemos resumir o tema do evangelho de Lucas em uma apresentação de Jesus Cristo como aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é uma expressão que o próprio Jesus usa no evangelho de Lucas. Então, nós podemos ver aqui em Lucas, irmãos, vários motivos para ele ter escrito esse evangelho. Outro motivo que nós temos para ver que ele escreveu esse evangelho, por que ele escreveu esse evangelho, é que ele quer escrever esse evangelho já tendo como fundamento para o segundo livro que ele ia escrever, que é o livro de Atos. Uma coisa que a gente pode ver nesses dois livros é que ele mostra que o que os apóstolos fizeram foi exatamente uma continuação daquilo que o próprio Jesus Cristo ele fez no evangelho. Ele começa o evangelho falando a respeito do anúncio da vinda do Senhor Jesus. Ele depois vai falar a respeito dos primeiros momentos do Senhor Jesus Cristo, do seu nascimento, dos seus primeiros momentos nesse mundo. E depois então ele vai seguir no resto do evangelho falando a respeito do ministério de Cristo. É a mesma coisa que acontece no livro de Atos, irmãos. Ele vai falar a respeito do anúncio, ele começa o livro de Atos falando a respeito do anúncio do Espírito Santo, da descida do Pentecoste, que é justamente o início ali da igreja no Novo Testamento, mais propriamente dito, um momento ali formal. Ele também vai falar isso, a respeito do momento do Pentecoste, ou seja, o nascimento da igreja, e depois ele vai mostrar então o ministério da igreja, o ministério dos apóstolos. Da mesma forma que no livro de Atos, o grande foco do livro é mostrar a caminhada do apóstolo Paulo até Roma. Essa é uma dos trechos que mais tomam tempo do livro de Atos. Também no Evangelho de Lucas, a gente vai ver que a maior parte do tempo no livro, ele está mostrando a caminhada de Jesus até Jerusalém. Por exemplo, o Evangelho de João, ele vai mostrar, ele vai dar muito foco na última semana do Senhor Jesus Cristo. Muito, a partir do capítulo 13, praticamente, até antes disso, ele vai falar a respeito de Jesus Cristo na sua última semana em Jerusalém, na semana da paixão. Já Lucas, ele vai passar do capítulo 9 até o capítulo 19, ou seja, mais ou menos 10 capítulos da Bíblia, falando simplesmente a respeito da caminhada, do trecho do ministério de Jesus Cristo, em que ele saiu e ele foi caminhando para Jerusalém. Ele foi então enfrentar ali o seu grande inimigo, que era a cruz, a morte e Satanás. Então, irmãos, nós vemos que o Evangelho de Lucas ele tem características muito específicas que enriquecem e muito o seu Evangelho. Se a gente parar para perceber, ele é o mais detalhista de todos.
ele vai começar desde o princípio, como ele fala aqui. Ele quer pegar as coisas, estudar as coisas desde o início. Ele vem começar a contar a sua história antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo. E ele então vai terminar o seu evangelho, dando detalhes a respeito da ascensão, ou seja, até o final do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nenhum outro evangelista ele pega tantos detalhes, ele é tão amplo, tão detalhista como o apóstolo, ou como o evangelista Lucas. Então veja, irmãos, ele diz aqui que muitos empreenderam essa narração coordenada de fatos que entre nós se realizaram. Essa palavra realizaram é uma palavra muito específica que ele usa aqui. É uma palavra que, a melhor tradução para ela seja que entre nós se cumpriram. Ou seja, ele está falando uma palavra que muito específica, que é para falar a respeito do cumprimento de profecias. Ou seja, ele já começa o seu evangelho falando que o evangelho não é uma novidade, não é uma boa notícia completamente nova, mas é uma mensagem que vem sendo anunciada desde o Antigo Testamento. Todos os 4 evangelistas, irmãos, eles começam o seu evangelho falando a respeito do Antigo Testamento. E for olhar para Mateus, ele vai falar a respeito de Jesus como o filho de Abraão e o filho de Davi. Então ele vai começar o evangelho com a genealogia de Jesus, ligando Jesus a Abraão e a Davi. O evangelho de Marcos, ele começa com a profecia de Malaquias a respeito da vinda de Elias, falando a respeito de João Batista. Então ele começa citando a última profecia, se assim a gente puder dizer, do Antigo Testamento. O evangelho de João ele começa com no princípio, ou seja, fazendo referência ao livro de Gênesis. E Lucas, de modo não diferente dos outros, ele também começa o seu evangelho no versículo já fazendo referência às profecias do Antigo Testamento. Veja como ele apresenta o evangelho então, irmãos. Ele está dizendo, olha, o evangelho é o cumprimento que aconteceu aqui agora entre nós, esses fatos se realizaram, daquilo do Antigo Testamento, daquilo que a humanidade sempre esperou. Isso é uma coisa do evangelho, irmãos, que nós damos pouca atenção. Veja, existiram vários homens muito importantes na história da humanidade. Existiram pessoas que fizeram e realizaram coisas muito importantes para a humanidade, pessoas que descobriram algo, pessoas que tiveram coragem e lutaram uma guerra, pessoas que fizeram muitas coisas importantes nesse mundo. Obviamente nenhuma delas se compara ao que Cristo fez por nós, mas além disso, Jesus Cristo é a única dessas pessoas que ela foi aguardada, esperada, que o seu nascimento e a sua obra foi anunciada desde o início da humanidade. Veja, Lucas ele como quer mostrar que Jesus Cristo ele veio para trazer salvação para o mundo todo, diferente de Mateus, que veio mostrar, focar mais na questão dos judeus, que ele é o Messias esperado pelos judeus. Lucas ele também vai ter uma genealogia, só que ele vai colocar um pouco mais para frente, no capítulo 4. E ele vai então, na sua genealogia, perdão, no capítulo 3, ele vai na sua genealogia ir até Adão. Ele não vai ligar Jesus com Abraão ou com Davi apenas, mas ele vai levar até Adão para mostrar que a humanidade ela é uma só. E por isso que Jesus Cristo ele vem como descendente de Adão, ele vem como o segundo Adão, ele vem como um verdadeiro homem perfeito para poder salvar a humanidade. Essa é a forma que Jesus é apresentado no Evangelho de Lucas, como aquele que é o aguardado, o esperado, não apenas pelos judeus, mas por toda a humanidade, como Salvador do mundo. Então ele está dizendo, esses fatos se realizaram. Veja, nós precisamos ser atenciosos com o Evangelho, irmãos. Os nossos corações precisam estar voltados para o Evangelho, porque não há nada que nós possamos esperar que seja maior do que aquilo que já aconteceu nesse mundo. A gente às vezes se preocupa com tantas coisas, irmãos. Tem uma música, que é cantada pelos evangélicos que diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Mas na verdade o melhor de Deus já veio, que é o Senhor Jesus Cristo. E até mesmo a segunda vinda de Cristo, irmãos, nada mais é do que uma consequência necessária, obrigatória daquilo que ele já fez e já realizou nesse mundo quando ele esteve aqui no passado. O que Cristo já fez por nós, irmãos, é grandioso, é glorioso. E o que você precisamos mais do que qualquer outra coisa é meditarmos e refletirmos e nos voltarmos para aquilo que ele já fez, que é justamente isso que Lucas ele vem trazer no seu evangelho. Então ele diz que muitos fizeram isso, uma narração coordenada dos fatos que entre nós se cumpriram, das profecias que se cumpriram entre nós. Veja que é muito interessante que nós vamos ver isso durante todos esses 4 primeiros versículos aqui, ele falando a respeito de fatos, ele falando a respeito de certeza, ele falando a respeito de acontecimentos. Lucas ele não está tratando o evangelho,
que a coisa que ele diz que é o mais sobrenatural, mais poderoso que aconteceu aqui nesse mundo, que Deus realizou, como algo que é uma história em quadrinhos, que é como um conto de fadas, que é como a história de um super-herói que não existe. Não, ele está falando que foram fatos que se realizaram, se cumpriram, e que existem muitas testemunhas que podem atestar. Inclusive ele vai falar aqui no versículo 2 justamente isso. Ele diz: olha, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, o evangelho que ele está trazendo aqui para nós, irmão, não foi uma invenção da cabeça dele. Foram fatos que se realizaram, que ele inclusive participou de alguns desses fatos, não da presença física de Jesus Cristo aqui nesse mundo, mas o que Cristo operou através dos seus apóstolos, no poder do Espírito Santo, no livro de Atos. Lucas participou. Mas ele diz: mas o fundamento de tudo isso não é simplesmente a minha experiência. Ele diz: existem inúmeras testemunhas que nos transmitiram essas verdades. Ele diz: são testemunhas oculares, ou seja, você pode chamar elas de um tribunal e elas vão poder atestar a veracidade de tudo isso que está sendo relatado nesse evangelho. Eles são ministros da palavra, ou seja, pessoas que receberam autoridades do próprio Cristo para poder falar e transmitir essas verdades. E percebam, irmãos, que todos os 4 evangelistas, eles são pessoas que foram não apenas autorizadas, mas pessoas que foram chamadas por Deus para escrever esse registro dos evangelhos. Veja, ele fala que testemunhas oculares, pessoas que viram todas essas coisas que ele vai relatar. Nenhuma dessas histórias, Lucas está dizendo, eu não vou contar nada aqui de ouvir dizer. São coisas que eu averiguei, que eu me dediquei, me debrucei, que eu gastei tempo, que eu gastei dinheiro, que eu me esforcei para poder eu relatar de um modo que ninguém possa conseguir colocar defeito por dizer que foram coisas que não aconteceram. Vejam, irmãos, quando ele relata esses fatos dessa forma, que as pessoas ainda estão vivas, tudo aquilo ainda está vivo na memória, e você não vai conseguir encontrar ninguém contestando. Ele está dizendo, ele está mostrando de modo claro: olha, você não pode dizer, eu não quero acreditar nesse evangelho, porque foram coisas que realmente aconteceram. Veja, nós não temos registro nenhum na história, irmãos, de pessoas dizendo, escrevendo, mostrando que seria muito fácil fazer. Alguém dizendo assim: olha, essa história aí que está sendo contada por esses homens, já conseguimos provar que é mentira. A gente não tem nenhuma comunicação, nenhuma pessoa falando algo parecido com isso. Nós sabemos que existem alguns boatos que os próprios evangelhos vão falar que os judeus inventaram, que os discípulos eles roubaram o corpo de Jesus Cristo. Mas até isso é tão fraco e tão frágil, essa afirmação que os judeus fizeram na época, porque como é que eles vão dizer que discípulos que correram, que abandonaram o seu Senhor na hora da morte, depois eles se tornaram corajosos e foram lá dar a vida deles para salvar um cadáver, enfrentar o exército romano que ali estava guardando o corpo do Senhor Jesus Cristo? Então, seria muito fácil negar esses fatos registrados aqui por Lucas e pelos outros apóstolos, se eles não fossem verdadeiros. Mas ninguém conseguiu falar nada contrário ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque testemunhas oculares e ministros da palavra, que praticamente todos eles morreram porque quiseram sustentar essa verdade até o fim. O único dos apóstolos que não morreu por perseguição, assassinado, foi só o apóstolo João. Foi o único que ficou vivo e morreu de velhice, como relata a história. Mas todos os outros, eles morreram porque deram a vida por aquilo que eles acreditavam. Eles poderiam ter negado, eles poderiam ter dito que era uma brincadeira, eles poderiam ter dito: não, olha, eu nego tudo que eu falei, nada disso aí é verdade, eu peço perdão a vocês. E com certeza as pessoas iam preferir um testemunho desse do que matar esse homem, iam preservar a vida dele para que ele pudesse anunciar aquilo contrário a tudo aquilo que ele falou a vida dele toda. Mas não, irmãos, todos eles morreram porque eles sabiam o que eles tinham visto, o que eles tinham presenciado, o que eles tinham experimentado, os fatos que entre eles se cumpriram. Então veja, Lucas ele nos mostra que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que era esperada desde o início da humanidade. Desde Gênesis nós aguardamos a vinda do Messias, mas também que foram fatos que foram atestados por testemunhas, por pessoas, por ministros da palavra, por pessoas que deram a sua vida para que o Evangelho fosse propagado. No versículo 3, irmãos, ele diz: igualmente a mim me pareceu, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Veja, ele diz: igualmente a mim.
Veja que igualmente o que a mim? Ele está falando a respeito das testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, ele está dizendo que o evangelho dele, irmão, não é um evangelho inferior ao que foi escrito por apóstolos, porque ele não é apóstolo. Ele diz igualmente a mim. Do mesmo jeito que os apóstolos Mateus e João escreveram o seu evangelho, na verdade aqui provavelmente João não tinha escrito ainda o seu evangelho, mas do mesmo jeito que o apóstolo Mateus escreveu o seu evangelho, do mesmo jeito que Pedro relatou para Marcos o evangelho de Marcos, ele diz igualmente a mim também me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito. Veja, ele também registrou o seu evangelho. Se a gente puder parar para pensar, ele diz que me pareceu bem, depois de acurada investigação. Lucas aqui, ele está se comparando assim, talvez não esteja tão claro aqui no texto, mas quando nós nos aprofundamos no evangelho, nós vamos ver que ele está fazendo o mesmo trabalho que Esdras fez no Antigo Testamento. Vejam, qual o livro que foi escrito por Esdras? É quase que um consenso entre os teólogos que, além do livro de Esdras, Esdras ele também organizou os Salmos, mas ele escreveu o livro de 1ª e 2ª Crônicas, que são livros históricos do Antigo Testamento, que faz algo muito parecido com o que Lucas faz aqui no Novo Testamento, irmãos. Veja o que é que Lucas faz no Novo Testamento. Ele vai pegar fatos que já estão escritos, já estão relatados, e ele vai reescrever aquilo, ele vai fazer uma nova investigação sobre aquilo, ele vai escrever, dando uma interpretação complementar, mostrando um outro ângulo pela qual aquelas coisas já foram apresentadas. A gente vê que Moisés ele faz isso, ele escreve o livro do Pentateuco, e o último livro do Pentateuco, o livro do Deuteronômio, ele apresenta as coisas que ele vivenciou com o povo de Deus, por um outro ângulo agora, por uma perspectiva mais aprofundada. E Esdras ele faz isso, ele pega os relatos principalmente de 1º e 2ª Samuel, 1º e 2ª Reis, e ele vai agora reinformá-los com detalhes que ele acrescenta da pesquisa que ele fez, e ele então vai dar uma interpretação, escreve um livro com um propósito um pouco diferente daquele que o Samuel e que Reis tinha. Ele dá uma interpretação complementar ao livro de Samuel e ao livro de Reis, e a gente pode ver a relação entre o Evangelho de Lucas e o livro de Crônicas também, não apenas porque são histórias que reescrevem aquilo que já está escrito e complementam e dão uma nova interpretação complementar, que também Lucas, assim como Esdras, tem a genealogia de Cristo que voltando até Adão. Se nós pararmos para olhar na Bíblia, irmãos, o livro de 1ª Crônicas, ele começa justamente com a palavra Adão, já demonstrando para nós, mesmo no Antigo Testamento, que a salvação não era apenas para os judeus. Veja que Esdras, quando ele é inspirado pelo Espírito Santo para escrever o livro de Crônicas, ele não começa relatando a história a partir de Abraão, como ele poderia ter feito, como talvez agradasse até mais os judeus, mas ele começa o seu livro com a palavra Adão, para fazer um resumo não apenas dos acontecimentos que estão em 1 Samuel até 2 Reis, mas ele está fazendo um resumo de todo o Antigo Testamento. Na verdade, na Bíblia dos judeus, irmãos, o livro de Crônicas era o último livro. A Bíblia dos judeus terminava com crônicas, diferente da nossa, que era justamente para ser um resumo de tudo aquilo que foi relatado. Ele começa falando a respeito de Adão e termina falando a respeito do retorno do cativeiro babilônico do povo de Deus, ou seja, um resumo do Antigo Testamento. Já Lucas, irmãos, nós vemos que ele não é mais detalhista, é mais abrangente do que os outros evangelistas, não apenas porque ele começa antes do nascimento de Cristo, mas quando no capítulo 3 ele volta para Adão, ele quer mostrar que tudo que ele está relatando, ele está resumindo através de Cristo, tudo o que o Antigo Testamento estava ensinando. Então ele diz, a ele pareceu bem, assim como, irmãos, a Esdras pareceu bem, chamado pelo Espírito Santo para isso. Escreveu um livro que vai resumir o Antigo Testamento, vai trazer uma nova perspectiva, uma perspectiva mais otimista. Foi essa a ideia de Esdras. E aqui no caso de Lucas, ele quer mostrar para aqueles que não são judeus, que eles podem ter certeza do evangelho que eles creem que também é para eles. Ele também, irmãos, escreveu o evangelho de Lucas para mostrar que as coisas que os apóstolos fizeram no livro de Atos também foram todas previstas e preditas por Cristo. Uma das coisas que estava acontecendo na igreja, irmãos, uma coisa que pode ter motivado Lucas a escrever o Evangelho no livro de Atos, é porque os gentios começaram a entrar na igreja, ou seja, aqueles que não eram judeus começaram a fazer parte da igreja. E a igreja começou a ser perseguida mais ainda depois que isso aconteceu. Algumas pessoas estavam se questionando se realmente era para ter permitido que os não-judeus entrassem no povo de Deus. Então ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos para mostrar, olha, desde o início,
Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, a salvação que ele veio trazer não foi apenas para os judeus. Então, quando os apóstolos permitiram que os gentios entrassem na igreja, não foi por um desejo deles de querer que a igreja crescesse. Pelo contrário, a gente vê que Pedro é relutante. Ele não quer pregar o evangelho para aqueles que não são judeus, mas o Espírito Santo o conduz a isso. É a mesma luta que nós vimos também de Paulo em Efésios. Ele diz: olha, eu estou preso aqui, mas eu estou preso não é por um acidente ou por uma coisa errada que eu fiz, é por amor do evangelho. Da mesma forma, Lucas vai mostrar que o evangelho ele foi anunciado não apenas para ser uma propriedade exclusiva dos judeus, mas de todo aquele que se voltar ao Senhor em arrependimento e verdadeira fé. Então, ele faz esse resumo, irmãos, do que Jesus Cristo passou aqui na terra. Ele faz uma investigação acurada desde a sua origem e dá por escrito. E ele fala que esse evangelho é direcionado a uma pessoa específica. Ele diz: ao excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Veja, Lucas ele faz questão de dizer que a exposição dele é em ordem, ou seja, ele está mais preocupado em colocar as coisas de um modo organizado, de um modo cronológico, se assim a gente puder falar, do que os outros apóstolos. Tem alguns eventos que no evangelho aparecem no começo, outros no fim, porque os outros evangelistas eles não têm um compromisso tão grande assim com o momento em que aquelas coisas aconteceram. Eles estão relatando as coisas que Jesus realizou. Mateus, por exemplo, ele divide o livro todo em 5 sermões, como se fossem os 5 livros da lei de Jesus. E ele então vai se preocupar com os temas. Ele vai dividir o livro em 5 sermões de Jesus. Lucas não, ele tem uma preocupação mais cronológica do que os outros evangelistas. E ele diz então que escreveu esse livro para Teófilo. A palavra Teófilo, irmão, significa significa Deus, e filho significa amor. Então, uma pessoa que ama a Deus, que tem um relacionamento de amor com Deus. Antigamente, os pais da igreja, eles falavam: olha, Lucas ele não está escrevendo esse evangelho para uma pessoa específica, mas para que todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que são amados por Deus, eles possam tirar proveito desse evangelho. E, obviamente, irmãos, todos nós que amamos ao Senhor, podemos tirar proveito desse evangelho. Mas a forma que Lucas escreve aqui é muito clara que Teófilo era uma pessoa específica, porque ele coloca um título, um cargo aqui em Teófilo. Ele diz excelentíssimo Teófilo, que é o mesmo termo que é usado, o pronome de tratamento que o apóstolo Paulo usa para falar com autoridades no livro de Atos. Então aqui ele está falando para uma pessoa específica. Nós não temos registro, não sabemos quem é esse homem, mas provavelmente era uma autoridade romana que tinha conhecido a fé e que talvez tivesse, sem saber se agarrava, se apegava completamente a essa fé, porque já que ele não era um judeu. Já que eu não sou um judeu, como é que eu vou me agarrar, me apegar a algo, alguém que veio ali dos judeus, veio trazer salvação para os judeus? Então, por isso o evangelho de Lucas deve mostrar que Jesus Cristo está preocupado não em trazer salvação para aqueles que são judeus, mas para trazer salvação para toda a humanidade, todo tipo de homem. E ele mostra isso de modo muito claro em todo o seu evangelho, não dizendo: olha, autoridades são aceitas pelo Senhor. Teófilo, Teófilo, você agora vai poder ser aceito por Deus porque você é uma autoridade. Não, pelo contrário, ele diz: sabe por que você pode ser aceito por Deus? A mensagem do evangelho é porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Lucas ele vem mostrar que Jesus ele salvou todo tipo de pecadores. Ele salvou prostitutas, ele salvou assassinos, ele salvou cobradores de impostos, ele salvou todo tipo de pessoas. A única tipo de pessoa que não foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo foram aquelas pessoas que se achavam boas demais para precisar de um Salvador, que não era o caso de Teófilo. E então no versículo 4, irmãos, ele diz o objetivo maior de tudo isso que ele está escrevendo. Ele mostra aqui vários objetivos, mas a gente pode ver que o objetivo mais importante está no versículo 4, porque ele diz: para que tenhas, ou seja, para que, uma expressão aqui de finalidade, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Veja, irmãos, como isso é profundo, porque o evangelho não foi escrito simplesmente para que eu e você discuta falar a respeito de Jesus ou da salvação. O evangelho não é um livro, irmãos, que a gente tem que ler quando a gente não tem conhecimento ainda a respeito de Deus. Então a gente vai ler o evangelho para a gente poder saber as coisinhas que Jesus realizou aqui nesse mundo. Nada disso, irmãos. O evangelho ele é para que nós meditemos pelo resto de nossas vidas, para que possamos ter cada vez mais certeza, para que a gente possa ter plena certeza das verdades que nós já conhecemos anteriormente. O evangelho vem nos dar essa certeza, irmãos. Cada relato bíblico a respeito da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é profundo, ele é importante, nunca é um fim em si mesmo.
A gente vai ver isso logo desde o início do ministério de Cristo. Quando ele cura as pessoas, ele não cura simplesmente para poder fazer com que alguém não morra de determinada doença. Ele diz, quando ele cura, para que vocês vejam que o Filho do Homem, ele tem poder, ele tem autoridade para perdoar pecados. Então, as curas de Jesus Cristo, os milagres, os sinais que ele realizou, é para mostrar algo muito mais profundo do que aquilo que aparentemente no primeiro momento nós possamos pensar. Irmãos, e cada vez mais que nós meditarmos e nos aprofundarmos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós vamos poder ter a plena certeza da nossa salvação. A gente vive num tempo de tanta incerteza, irmãos. A gente vive num tempo em que a nossa fé é tão frágil, tão fraca. E um dos motivos certamente é porque temos pouco conhecimento do Evangelho, porque não temos sido teófilos, porque não temos demonstrado amor, não temos tido um relacionamento de amor com Deus, ao ponto de queremos ler a sua palavra, ao ponto de queremos conhecê-lo cada vez mais. Veja que é muito interessante que a gente pode ver aqui nesses 4 versículos que Lucas escreve que o homem antigo, ou seja, o homem do primeiro século, ele é muito mais difícil de querer acreditar em algo do que as pessoas hoje. Algumas pessoas vão dizer que esses homens antigos aí acreditavam no Evangelho porque eles acreditavam em qualquer coisa. Só que veja, Lucas ele faz questão de nesses 4 versículos mostrar, ele fala a respeito de certeza de verdades, ele fala exposição em ordem, ele fala sobre narração coordenada dos fatos que se cumpriram, ele fala coisas que demonstram a preocupação dele em fazer com que as pessoas que estão lendo saibam que tudo aquilo ali aconteceu realmente. Hoje em dia as pessoas aqui têm uma facilidade de acreditar em novidades. Hoje em dia as pessoas quase que elas desejam ouvir a respeito de algo novo para que elas possam acreditar numa coisa que elas nunca acreditaram antes. As pessoas, tem até uma música conhecida que diz que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. As pessoas querem mudar o tempo todo de pensamento, elas não têm segurança em nada daquilo que elas creem, porque elas não creem em nada, elas não conhecem nada, como o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é revelado. Quando eu e você, nós conhecemos esse Evangelho, quando eu e você, nós conhecemos esse Senhor Jesus Cristo, que foi aguardado pela humanidade desde sempre, quando nós temos esse relacionamento com Ele, quando nós, assim como Lucas, irmãos, nos debruçamos para querer saber, para poder entender, para que aquilo faça sentido na nossa cabeça, para que a gente possa ter um pensamento correto e coerente a respeito do Evangelho, e a gente querer transmitir isso a outros. Imagina o esforço que Lucas não teve que fazer para poder realizar essa obra tão grandiosa, essas 2 obras. Quanto que ele não teve que caminhar sem meio de transporte, quanto que ele não teve que escrever, irmão, sem computador ou outra máquina que facilitasse a sua escrita. Quanto que ele não teve que se esforçar para poder ajudar não só esse homem, mas tantos a virem à fé. E eu e vocês com tantas facilidades hoje, tanto para ouvirmos o Evangelho, como para poder também transmitirmos o Evangelho. E nós temos falhado nisso, irmãos, de modo tão vergonhoso. A gente olha para o testemunho de Lucas, e o testemunho desse homem aqui, Teófilo. Veja, irmãos, a gente percebe que a fé cristã não é o que a gente tem que ter medo dela. Eu não posso investigar muito, eu não posso pesquisar muito, eu não posso estudar muito, porque senão eu vou abandonar essa fé. Pelo contrário, quanto mais eu e você, irmãos, nós nos aprofundarmos na verdade, não nos contos humanos, não nas falsas ciências, mas naquilo que realmente é verdadeiro, tanto na palavra do Senhor, como qualquer coisa que nós olharmos para fora nesse mundo, irmãos. O céu revela a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Para onde nós olharmos, irmãos, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo, porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Mas nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da Sua palavra, para que nós consigamos verdadeiramente interpretar esses fatos que entre nós se realizam e se cumprem todos os dias, para que você não seja atraído pela sutileza de Satanás, pelo engano dos homens, e nós esmoreçamos em nossa fé. Pelo contrário, irmãos, que nós meditemos na palavra do Senhor, que nós oremos ao nosso Deus, que nós possamos ser instruídos nessa revelação gloriosa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para pagar por todos os nossos pecados. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe.